Olá, amigo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Olá, olá. Fala aí, Vitor, seja bem-vindo. Débora, olá. Fala, Jeff, seja bem-vindo. Vamos dar um tempinho, gente, rapidinho, só até dar 8 horas para a gente começar, juntar algumas, dar tempo para as pessoas chegarem. Olá, Vivi, seja bem-vinda. Almirante, seja bem-vindo. Yasmin, Fut, sejam todos muito bem-vindos. Valéria, olá. Levi, olá. Lázaro, olá. A gente já vai começar assim que mais um minutinho e a gente já começa. Caramba, já tem, já tem 200 likes. Caramba. Gente, só antes de eu começar, só para avisar vocês, eu fiquei gripado de ontem para hoje, então talvez tenha uma puxadinha do nariz. Então, perdão, me avisem se começar a incomodar, se eu começar a fazer muito, que eu tento dar um jeito do lado de cá, tá bom? Boa noite, Aleph, Vivi. Temos 7 pessoas por enquanto. Vamos nessa? Vamos começar? Legal. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado demais por estarem aqui. A ideia dessa nossa live de hoje é passar uma hora falando sobre Procreate e falando sobre o máximo que a gente conseguir. Depois dessa uma hora, a gente pode tentar esticar um pouquinho, se for necessário. Se a gente sentir que tá rolando muito, a gente estica um pouquinho. Se não, a gente marca outras lives e a gente vê o que está rolando ou não, beleza? Fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu vou tentar fazer algumas pausas durante a live para responder as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas durante o nosso papo. E a ideia aqui é apresentar para vocês o Procreate. Então, eu estou considerando que a gente está falando com pessoas que ou nunca viram o Procreate ou estão aprendendo artes digitais. Então, eu vou entrar em conceitos básicos de algumas coisas, como camadas, pincéis e tudo mais. Mas se você já é mais avançado, se você já trabalha com Photoshop e tudo mais, então nós teremos alguns conceitos que já são comuns para você. Mas fica por aí que sempre tem aquele atalhozinho, aquela coisinha que você não sabia. Então, fica à vontade para ficar aqui com a gente e também sintam-se livres para responder perguntas que aparecerem pelos comentários e tudo mais. Beleza? Então, vamos nessa. Eu estou trabalhando num iPad de entrada, ele é um iPad 11 polegadas, é o menorzinho deles com 128, se eu não me engano, de espaço. Tem um vídeo no meu perfil sobre ele, mas o Procreate ele está na última versão, é a versão 3.5. Em setembro, dia 8, eles vão fazer um evento lançando, de acordo com eles, eles vão mudar o mercado de novo. Então a gente precisa correr para aprender o máximo que a gente conseguir até lá, porque aparentemente vem muita coisa nova por aí. Então, beleza? Sejam bem-vindos e vamos nessa. Quando você abre o seu Procreate, a primeira coisa que você vai ver é a sua galeria de imagens, a sua galeria de arquivos. É aqui que ficam todos os arquivos que você tem no seu Procreate. Então, você tem ali, vai ficar sempre na ordem que você for criando, sempre o último que você criar vai ficar no topo, mas você também pode
reorganizar os seus arquivos simplesmente tocando neles e puxando. Mas, no padrão, o novo arquivo sempre vai ficar no canto superior esquerdo da sua tela, tá bom? Os arquivos, essa área aqui, a galeria, ela é dividida em duas partes. Nós temos a área onde você, de fato, vê os seus arquivos e você mexe e trabalha os seus arquivos. E você tem essa área aqui em cima, que é a sua barra de ferramentas dentro da sua galeria. Nessa barra de ferramentas, nós temos o acesso à área do Procreate, que é a que eu estava até agora. E nessa área aqui, além de você ver algumas informações, como a versão que você tem, a compilação, caso algum dia você precise abrir um chamado de ajuda e tudo mais, aqui ficam as informações que você precisa passar para eles, assim como restaurar os padrões do seu Procreate. Então, quando você abre ele pela primeira vez, ele vem com um monte de ilustrações super legais e tudo mais, só que com o tempo você vai acabar apagando essas ilustrações, porque você não precisa delas, né? Elas são ilustrações legais para você ter como referência, para você olhar e tudo mais, mas eventualmente você vai apagar. Só que, se algum dia você quiser trazê-las de volta para lembrar de alguma coisa, basta você usar esses botões aqui, que ele vai resetar e trazer tudo para cá. Eu já vi que tem uma pergunta bem fácil de responder aqui do Weiler. Primeiro, obrigado pela pergunta. Qual é a mensalidade do software? Não tem mensalidade. Esse aplicativo, você paga ele uma vez, se eu não me engano é R$ 29, e você tem ele para sempre. Então, não tem mensalidade. Boa. Tá bom, então aqui na nossa galeria, na barrinha, vamos passar um pouquinho mais rápido por aqui para a gente chegar na parte da área de trabalho que eu tenho certeza que é o que a maioria quer ver. Mas nós temos aqui em cima 3 opções que estão aqui. Logo que você abre a sua galeria, nós temos 3 opções. Se você tocar em selecionar, ele vai ativar para você os checkbox para cada um dos arquivos. Então você pode tocar nesses arquivos para selecionar múltiplos arquivos. Quando você seleciona múltiplos arquivos, ele abre para você essas outras opções aqui. O pilha vai juntar todos os seus arquivos em uma pasta. Por algum motivo ele chama de pilha, mas entenda a pilha como pasta. Então você está no seu Windows ou no seu Mac, você junta vários arquivos e coloca eles dentro de uma pasta. Mesma coisa, só tocar em pilha, ele vai juntar todo mundo. Deixa eu fazer aqui com 2 arquivos só para exemplificar. Eu vou tocar nesse aqui e na minha vela que eu ainda estou trabalhando. Se eu tocar em pilha, ele juntou os dois. Agora, se eu tocar nessa pilha, tá aqui os 2 arquivos aqui dentro. Voltando aqui para fora, de novo em selecionar. Se eu tocar em outros 3 arquivos, ele me deixa pré-visualizar, o que ele vai simplesmente trazer o primeiro deles, e daí você pode passar para o lado para pré-visualizar apenas aqueles arquivos que você tem selecionados. Pinçando para baixo, ele volta para onde você estava. Compartilhar é a forma no Procreate em que você faz para exportar os seus arquivos. Então, não entenda compartilhar como necessariamente mandando para alguém. Compartilhar é o exportar. Então, você pode, de fato, exportar como um arquivo do Procreate, um arquivo para Photoshop, PDF, PNG, JPEG, por aí vai. Também GIF animado e PNG animado, caso seus arquivos tenham as timelines preparadas, senão vai ficar uma bagunça. Se você quiser, faz esse exercício depois, seleciona vários arquivos e coloca GIF animado, ele vai fazer uma bagunça, porque ele usa as camadas como keyframes, as camadas como etapas da sua animação. É um exercício divertido. Duplicar é o que o nome diz, quando você toca em duplicar, ele pega aqueles arquivos que estão selecionados, deixa eu fazer aqui para a gente ver, eu vou tocar nesse aqui que tem os exemplos de rostinho, vou selecionar e duplicar. Ele, cria uma cópia daquele arquivo. É uma cópia idêntica, tá, gente? Inclusive, ele mantém o time-lapse gravado daquele arquivo. Quando você desenha no Procreate,
ele vai gravando as etapas do desenho. Então, ele gera um vídeo para você do que você desenhou. Então, quando você duplica um arquivo, ele leva inclusive esse desenho, esse vídeo gravado. Então, uma preocupação que você precisa ter, que é o meu caso, por exemplo, quando você tem muitos arquivos, é que se você duplicar muitas vezes arquivos grandes, você vai duplicar esses vídeos também, então você acaba ficando com muito espaço ocupado em arquivos que talvez você não esteja mais utilizando. Então, preste atenção na hora que você for duplicar os seus arquivos. Tá bom? Boa. Daí nós temos o apagar, né? Básico, deletar. Então ele vai apagar todo mundo que está selecionado e é isso aí. Importar, ele vai trazer um novo arquivo com base no... Ele vai abrir o seu aplicativo de arquivos do iPad para você importar algum arquivo. Pode ser imagem, pode ser um arquivo do Procreate, pode ser pincéis e tudo mais, mas é lá em importar. Eu não tenho nada aqui que eu consiga... Tenho sim, tenho essas árvores. Nesse caso, ó, eu tenho uma imagem aqui, se eu tocar, ele vai abrir essa imagem como um novo arquivo já, e quando eu voltar para minha galeria, ele já tem aqui a imagem criada com o nome daquela foto que eu usei para abrir, né? Aquele arquivo. Don't Name, esse iPad é um iPad Pro de 11 polegadas de entrada. Ele é o que tem as menores configurações. Extremamente útil, tamanho perfeito para mim e super funciona. Tem um vídeo no meu perfil que fala em detalhes sobre esse iPad, eu abro as configurações e mostro. Beleza? Show. E, gente, foto é a mesma coisa, só que ele abre a sua galeria de imagens. Então, agora eu vou torcer para não ter nada comprometedor aqui, mas tocando em foto, ele abre a sua galeria de fotos para que você possa escolher uma imagem. Deixa eu escolher aqui a última árvore que eu fiz. E, pum, ele traz aquele arquivo no tamanho da foto. Então, se a gente for olhar as configurações do nosso arquivo, ajustes, ele traz aqui no mesmo tamanho e na mesma resolução que a sua imagem estava. Então, se o seu arquivo tinha 300 dpi, ele vai criar um novo arquivo com 300 dpi, com 72 dpi e o tamanho também, por aí vai. Voltando lá para a galeria, para a gente não se perder. Beleza. Então, quase terminada a nossa barrinha de ferramenta aqui em cima. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vou fazer uma pausinha rápida para perguntas. Deixa eu olhar aqui. Qual a mensalidade desse software e qual o iPad? Beleza, essas duas perguntas eu já vi. Show. Esse maisinho aqui, gente, é onde você cria o seu novo arquivo. Quando você toca nele, ele já tem pré-definido para você os tipos de arquivos que você pode criar e também os arquivos as pré-definições que você criou. Independente se você tem muitos ou poucos tipos aqui, no topo você sempre vai ter o tamanho da tela. E esse tamanho da tela, ele vai respeitar a orientação do seu iPad. Se você tiver com o iPad em pé, o arquivo que ele vai criar vai ser um arquivo em pé, vertical. Se você estiver trabalhando com o seu iPad na horizontal, ele vai criar um arquivo na horizontal, tá bom? Então, se a gente criar aqui um arquivo, beleza, esse é um arquivo certinho do tamanho da tela do meu iPad. Então, se você estiver trabalhando num iPad maior, se você usar o tamanho da tela, o seu arquivo vai ser na resolução do seu iPad maior. Aqui ainda no maisinho, nós podemos criar o nosso próprio preset, né? O nosso próprio perfil. Por exemplo, aqui embaixo, se você for olhar no seu Procreate, você não vai ter um chamado 6K. Esse é o arquivo que eu criei para mim e eu já fiz a configuração, que sempre que eu tocar nesse cara, ele vai criar um arquivo de 6000 por 6000 com um fundo cinza, que é a minha preferência para trabalho. Então, deixa eu mostrar para vocês como a gente faz isso.
Tocando aqui nesse maisinho, no canto superior direito da sua abinha, ele vai abrir para você a aba de tela personalizada. Para começar, você passa as dimensões, largura e altura, a DPI, e depois ele já te informa quantas camadas você tem disponíveis com essas configurações que você está trazendo. Então, se você passar, por exemplo, 6.000 de largura por 6.000 de altura, ele vai te permitir ter no máximo 25 camadas. Se a gente aumentar a nossa DPI para 600, por exemplo, nesse caso não mudou. Mas, deixa eu ver, se eu colocar 6.000, também não mudou. Beleza, não está sendo um bom exemplo nesse caso. Mas, de qualquer forma, independente do exemplo não ter funcionado aqui, um exemplo de cabeça, a quantidade de camadas é relacionada ao tamanho do seu arquivo versus a sua resolução. Porque no fim a resolução é a quantidade de pixels que você tem disponíveis por cada polegada do seu arquivo. Então, é dots per inch, a tradução de DPI. Então, ele pega essa resolução, esse tamanho, aplica essa quantidade de pontos por polegada, e daí, nesse cálculo, vai te dar o máximo de camadas permitidas. Por que isso? Porque o seu iPad ele limita a quantidade de espaço e de memória disponível para cada aplicativo que você tem. Então, o Procreate ele não tem espaço ilimitado e memória ilimitada. Então, se ele te deixar trabalhar com mais de 25 camadas, pode ser que ele quebre, pode ser que ele crache. Então, ele vai fechar na sua cara e você vai acabar perdendo aquilo que você está trabalhando. Além das dimensões, você pode escolher se você quer trabalhar em RGB ou então se você quer trabalhar para impressão com CMYK. Ele também te deixa escolher a qualidade do seu time-lapse. Então, no meu caso, eu deixo os time-lapse sendo salvos em 4K, porque eu quero poder usar eles depois para os meus vídeos. E também você tem as propriedades da tela. Então, você pode escolher a cor do pano de fundo e se você quer o pano de fundo ocultado ou não. Ou seja, você quer começar com um arquivo transparente ou não. Beleza, eu passei por essa aba aqui um pouquinho mais rápido porque ela não é tão importante assim para quando você está começando com o Procreate. Começando, normalmente você vai trabalhar no tamanho de tela ou então você já vai ter um formato que funciona super bem para você. Mas tá dito, passamos por ela. Outra coisa que nós temos aqui. Beleza. Não, antes, deixa eu fazer uma pausinha e dar uma olhada nos comentários. Qual iPad é esse? Beleza, já respondi, obrigado. Estou começando na área de animação, achei interessante esse app. De fato, esse aplicativo tem uma timeline bem interessante para você trabalhar com animação. Ela tem funcionalidades super bacanas. A gente pode até fazer uma live algum dia, ou eu já tenho vídeos no meu perfil, mas a gente pode fazer uma live também falando sobre animação, fazendo uma animação juntos. Ele é bem, bem poderoso mesmo. Achei que vale a pena comprar um tablet para desenhar sem saber desenhar. Olha, se eu acho, a pergunta aqui, gente, é se eu acho que vale a pena comprar uma tablet para desenhar sem saber desenhar digital. Faz 2 anos que eu estou me enveredando por desenho e eu basicamente comecei na arte digital quando eu ganhei opa, quando eu ganhei esse iPad da minha esposa. Então, eu comecei na arte digital e eu acho que facilita um pouco porque no papel você não tem a opção de desfazer, de refazer, pintar demora um pouco mais. Então, talvez começar na arte digital seja até um caminho mais fácil para você do que começar na mídia tradicional. Mas isso vai de pessoa a pessoa, claro. Algum app do nível semelhante ao Procreate no Android? Gustavo, boa noite, valeu pela pergunta. Tem alguns, eu fiz um vídeo que é alternativas para o Procreate no Android e no comentário dele tem várias indicações da galera, então dá uma olhadinha nesse vídeo. É,
que eu acho que vai agregar mais do que só uma resposta rápida minha aqui. Beleza? Boa, gente. Voltando aqui então. Legal, nós falamos sobre o selecionar, sobre importar e o foto e também sobre como criar um novo arquivo. Agora nós temos algumas coisas que ficam um pouquinho escondidas aqui na nossa área da galeria em si. A primeira delas é a que eu já mostrei para vocês. A gente pode tocar e reorganizar os arquivos. Então você pode realmente, é simples assim. Você toca, espera um pouquinho e reorganiza. Você também pode reorganizar múltiplos arquivos por vez. Então você pode tocar aqui embaixo, por exemplo, espera um pouquinho, daí você toca nos outros, ele vai agrupar todo mundo e daí você coloca na posição que você quer. Outra coisa que você pode fazer, você pode colocar em uma pilha sem precisar tocar em selecionar, selecionar todos os arquivos e depois tocar em pilha. Você pode simplesmente tocar, segurar, coloca em cima daquele outro arquivo, ele vai ficar azulzinho e daí você, pum, solta. Ele vai agrupar aqueles arquivos. Ele vai, né, colocar em uma pilha. Daí quando você tocar, beleza, você está aqui na sua pilha. Você pode tocar no nomezinho aqui das coisas para renomeá-las. Então, aqui pilha, vamos chamar de teste, básico. Então, teste. Lembra que a gente pode selecionar e pré-visualizar? Legal, a gente não precisa fazer isso. A gente pode simplesmente pinçar. Pensando, se você está num grupo, ele vai te dar a pré-visualização daquele grupo. E como você está num grupo, quando você sair dessa pré-visualização, ele vai entrar nessa pasta. Então, beleza, aqui agora nós estamos dentro da nossa pasta teste. Então, é mais uma coisa. Você pode pré-visualizar um arquivo solitário, pensando também, e quando você puxar, ele vai para o próximo, mesmo que você não tenha selecionado esse arquivo. Então, ele vai sempre passando. Se você parar em um que é uma pilha, quando você sair, pum, ele entra naquela pilha de novo. Então, é uma forma para você navegar pelos seus arquivos de forma rápida, sem precisar abrir e fechar cada uma das pilhas. Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse cinzinha e pré-visualizar, quando eu puxar para o lado, ele vai mostrar a capa daquela minha pilha, depois o próximo arquivo dentro daquela pilha, próximo arquivo dentro daquela pilha e por aí vai. Até chegar no último, daí ele passa para o próximo arquivo que fica aqui fora. Que estaria aqui fora. Então ele passaria para o Pug. Toma um golinho d'água rapidinho, gente. Boa. Outra coisa, quando nós temos uma pilha, a gente pode adicionar mais arquivos a essa pilha, simplesmente arrastando eles também. Então, toca, segura, arrasta aqui, espera a pilha abrir, e daí aqui dentro você escolhe a posição que você quer colocar o seu novo arquivo. E daí esse arquivo agora passa a fazer parte dessa pilha. Para tirar ele daqui, você pode tocar e segurar. Opa, toca e segura. E daí você vem, ou você toca para voltar, ou você pode parar o seu arquivo em cima do nome, e daí você está aqui fora de novo e você solta. Por fim, a última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui na galeria, você pode passar o dedo para o lado, que você vai acessar o menu de contexto. É um menu que traz opções para aquele grupo ou para aquele arquivo que você passou o dedo em cima. Então você pode compartilhar, lembrando que compartilhar no Procreate é exportar. Você pode duplicar ou você pode apagar. São as mesmas opções que a gente tem aqui em cima, mas contextual, para aquele grupo ou para aquele arquivo em si. Ah, mais uma coisinha só para mostrar para vocês. Tá vendo que tem alguns que tem uma capinha? Para fazer essa capinha aqui, basta você criar um arquivo quadrado e deixar ela como a primeira
deixar ele como o primeiro arquivo da sua pilha, que pronto, ele vira a sua capinha. Simples assim. Show! Poucas dúvidas, galera. Pô. Tudo entendido até aqui? Zero dúvidas? Então vamos nessa. Eu uso Sketchbook para Android, é muito bom. Pois é, o pessoal falou bastante desse aplicativo lá no vídeo que eu comentei. Esse vídeo de animação me ajudou muito. Que massa, Pamela. Fico feliz em saber. Valeu demais. Boa, gente. Então vamos lá. Vamos criar um novo arquivo, então, tocando aqui no maisinho. Vou tocar em tamanho de tela. Agora sim, nós acessamos a outra parte do Procreate, que é a parte que, sem dúvida nenhuma, você vai gastar mais tempo nesse aplicativo. Aqui nós temos a área de trabalho do Procreate e a área de trabalho é dividida entre três partes. Nós temos o seu Canvas, que é onde você de fato desenha. Nós temos a nossa barra de suporte, que é onde fica a configuração de tamanho do pincel, a configuração de opacidade do seu pincel e depois os dois botões de desfazer e refazer. Esse daqui é o botão de ação do Procreate e ele é utilizado para algumas coisas. Você pode configurar. No meu caso, quando eu toco nele, ele abre o conta-gotas para eu pegar uma cor, mas você pode configurar ele para o que você quiser. Legal. Agora, aqui em cima, nós temos a nossa barra de ferramentas, nós temos as ferramentas de desenho e pintura do lado direito, e nós temos as ferramentas de transformação e ajuste do lado esquerdo. Só respondendo rapidinho, qual o melhor formato do Canvas para fazer vídeos para o Instagram e TikTok? Tainá? Imagino, né? Tainá, é, quando a minha pesquisa foi 1080 por 1920, porque esse é o tamanho HD que o TikTok usa. Já o Instagram, eu não sei se é a mesma configuração, eu não sei se adianta você subir arquivos 4K, mas é 1080 de largura por 1920 de altura. Mas dá uma olhadinha no Google depois, talvez alguém que entenda um pouco mais só de vídeo, especificamente de vídeo, consiga te sugerir alguma outra coisa. Hã? Ah, a minha esposa veio me falar que o vídeo está balançando. Tá bom, obrigado. Boa, vamos lá. Deixa eu abrir uma outra imagem, porque como o fundo está branco, o vídeo tá balançando. Deixa eu escolher alguma coisa aqui para. Cadê a árvore? Deixa eu ir aqui. Essa árvore, gosto dela, gosto muito dela. Vamos nela aqui então. Boa, assim ele não vai ficar chacoalhando enquanto eu falo com vocês. Boa, gente. Então, é, primeira coisa, uma diferença muito grande entre o Procreate e qualquer outro aplicativo como o Photoshop. Deixa eu trazer uma cor de fundo aqui para a gente falar. O seu Canvas, ele tem um limite de tamanho. E no Photoshop, por exemplo, se você arrastar os seus arquivos para fora, você consegue deixar uma parte dele aqui para fora e continuar trabalhando normalmente e tudo mais, e depois puxar ele para dentro. O Procreate você não pode fazer isso, tá? A área que você tem para trabalhar é a área do seu Canvas. Então, se por acaso você puxar para fora, ó, eu vou ativar essa camada que estava aqui em cima, só como um exemplo, e vou deixar só ela ativa. Se você puxar ela para fora e depois tentar puxá-la para dentro de novo, ela vai cortar o seu arquivo. Isso é pelo mesmo motivo que eu comentei anteriormente sobre o tamanho do arquivo. Como o Procreate precisa limitar o uso de memória e espaço em disco, acaba que tem algumas limitações como essa daqui.
No final, você acaba se acostumando com isso e até usando a seu favor. Por exemplo, eu, em alguns casos, seleciono uma parte do meu arquivo que eu quero deletar e ao invés de passar o dedo para baixo, para trazer e deletar, eu simplesmente seleciono aquela área e puxo aqui para fora. Pum, deletei. Então, às vezes você usa essas limitações do Procreate a seu favor. Mas eu estou colocando os bois na frente do carro aqui, o carro na frente dos bois, porque os bois na frente do carro é o correto. Mas beleza. Vamos lá, gente. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o nosso canvas. A gente agora sabe que não pode se colocar nada para fora do nosso canvas. Dois dedos. Você pode pinçar para mexer o tamanho do seu canvas. Você pode rotacionar com dois dedos. Você pode pinçar para fora para dar zoom no seu canvas. E essas são as funcionalidades básicas. Puxando com três dedos, puxando para baixo ou três dedos puxando para cima, você traz o menu de copiar e colar. Então, se você quiser copiar uma parte da sua imagem, uma camada inteira, ou quiser duplicar alguma coisa, você pode puxar para baixo, três dedos, puxar para cima, empurrar para cima com três dedos. Obrigado, Débora, pelo coraçãozinho. Valeu demais. Que você vai ter o menu de copiar e colar. E o que é esse menu? Tá vendo aqui em cima que a gente tem apenas um resultado? Se eu tocar em duplicar, agora nós temos o resultado e nós temos imagem inserida. Essa daqui é a imagem que ele criou. Boa. Então, esse aqui é o menu para você trabalhar, duplicar, colar e tudo mais. Beleza, é isso. Show. No Canvas, por enquanto, é isso que a gente tem. Já já a gente traz outros atalhos para o nosso Canvas, mas por enquanto são as informações que eu queria trazer para vocês. Vamos olhar agora para as nossas ferramentas de desenho e pintura. Esse primeiro aqui, que está selecionado, tudo selecionado no Procreate fica em azul, tá, gente? Então, a camada selecionada fica em azul, pincel selecionado fica em azul e por aí vai. Então, o nosso primeiro aqui é a nossa ferramenta de pincel. Quando eu toco nela, mais uma vez, ela vai trazer para a gente a biblioteca de pincéis. Nessa biblioteca, a gente pode trocar o grupo e, trocando o grupo, ele vai trocar todos os pincéis disponíveis naquele grupo. Então, eu vou pegar um pincel aqui para mostrar. E essa é a ferramenta que o próprio nome diz, de desenho. Então, você pode desenhar no seu Canvas. É com ela que você desenha coisas na sua tela. Beleza? Deixa eu criar uma outra camada aqui, só para a gente não se perder. Beleza, então é com ela que a gente desenha no nosso Canvas. Quando você troca de pincel ou de grupo, você toca nele, ele vai ser selecionado e para fechar essa janelinha aqui, você pode tocar mais uma vez na ferramenta ou então você pode tocar direto no seu Canvas e começar a desenhar com aquele novo pincel. Troquei de novo o pincel e desenhei de novo. E por aí vai. Fiz isso várias vezes. Só que agora você quer voltar para os pincéis que você usou. Aqui em cima tem a nossa abinha de recentes. Ela sempre fica aqui em cima. Você toca em recentes. Aqui ele vai mostrar para vocês, de cima para baixo, os últimos pincéis que você usou. Então, primeiro eu peguei o Mescla Firme, depois eu peguei o Hearts e depois eu peguei o Larapuna. Nossa. Então, essa é a ordem do pincel. O Larapuna é o que eu tenho ativo no momento. O que são esses pincéis aqui em cima? Esses são os meus pincéis favoritados. São os pincéis que, ao puxar aqui para o lado na aba de recentes,
eu escolhi fixar. Então, se eu tocar em fixar, agora ele recebe essa estrelinha e independente se eu escolher ou não outro pincel, esses daqui sempre ficarão aqui. Eu posso desfixar para tirar essa estrelinha ou limpar para tirar esse pincel daqui de uma vez por todas. No entanto, quando eu escolher qualquer outro pincel e usar, ele volta aqui para o recentes. E os fixados sempre vão ficar acima dele. Beleza. Então, essa é a nossa ferramenta de desenho. Asuna, boa noite. O modelo do iPad é um iPad Pro de 11 polegadas. Tem um videozinho sobre ele lá no meu perfil. Dá uma olhadinha lá que eu entro em detalhes. Do lado da ferramenta de desenho, nós temos a ferramenta de... Nossa, sumiu o nome, porque... De borrar. Ela em português é chamada de borrar. O nome dessa ferramenta no mercado é Smudge. Ela, na verdade, é o... Deixa eu tentar fazer o vídeo parar de pular para vocês. O smudge nada mais é, gente, do que uma ação que você faz de pegar o grafite com o seu dedo e puxar. Então, ele é uma ferramenta que você usa para borrar ou para combinar cores. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Deixa eu escolher uma outra cor. E eu vou pintar... Não, mas deixa eu pegar um outro pincel. Aumentar ele. Aumentar a opacidade. Um detalhe, deixa eu falar antes dessa barrinha aqui para vocês entenderem o que está rolando. Ainda na ferramenta de desenho selecionado, aqui, gente, nós temos o tamanho do nosso pincel. Então, tamanho 100%, esse aqui é o tamanho. Se eu diminuir aqui o tamanho para 18%, tamanho diminui. A mesma coisa com opacidade. Então, opacidade máxima, ele vai ficar 100% opaco. Opacidade no meio do caminho. Nem sei se vocês conseguem enxergar no vídeo, deixa eu ver. Consegue. Aí a gente vai pintar com opacidade. Então, 18% a 18% a 18%, ele vai adicionando 18% a cada vez que eu pinto. Boa. Então, para isso que funciona esses dois sliders. Aqui é o voltar, então eu desfazer, o famoso Ctrl Z. Quando eu toco nele, ele vai desfazendo. E nós temos o refazer. Eu vou tocando nele, ele vai refazendo. Agora sim eu consigo mostrar um novo atalho para vocês no nosso Canvas. Com 2 dedos, cada vez que você toca, ele desfaz. Então você pode ir tocando, ele vai desfazendo. E com 3 dedos, ao tocar na tela, ele refaz. E se você, com 2 dedos, tocar e segurar na sua tela, ele vai desfazer em tocar e segurar, ele vai desfazer em, como é que chama isso? Em batching. Ele vai desfazer em sequência. E com 3 dedos, toquei e segurei, opa, tuf, toquei e segurei, ele refaz em sequência. Então, 2 dedos, desfaz, 3 dedos, refaz. 2 dedos, toquei, segurei, ele desfaz em sequência. 3 dedos, toquei, segurei, ele refaz em sequência. Então, no fim, esses 2 botões existem aqui, só porque eles existem, porque a gente praticamente não usa quando você acaba se acostumando com os atalhos no Canvas. Boa, agora sim, agora vamos falar da nossa ferramenta de borrar. Essa ferramenta ela também utiliza pincéis, então, tocando mais uma vez nela, ela também vai abrir para você a sua biblioteca de pincéis. E para que ela serve? Ela serve para você combinar a cor, ou então puxar, se você quiser, acertar alguma coisa, mas em grande parte é para você combinar a cor. Ao invés de opacidade, é a força
dessa borrada que você vai dar. Então, se a gente deixar no meio do caminho aqui, eu vou pegar essa área que tem o rosa e o verde e vou borrar aqui essas cores. Então, se você perceber, o verde veio um pouquinho do verde para cima do rosa, foi o rosa um pouquinho para cima do verde, e quanto menos força você tiver aqui, mais você vai precisar fazer essa ação e mais combinada, mais suave vai ser essa combinação de cores. Isso você usa, gente, para finalizar coisas, para trabalhar com pele, para a finalidade é inúmeras, você tem inúmeras finalidades, inúmeros usos, mas sempre que você quiser combinar a cor, essa é uma ótima maneira para você fazer, tá? E você pode fazer na vertical, você pode fazer em círculo, você pode fazer na horizontal, vai dependendo muito do que você precisa para sua ilustração. E essa ferramenta não tem muito mais do que isso. Essa ferramenta é para isso e ponto final. Você pode, aumentando a força, por exemplo, você pode ajustar e puxar a cor para dentro de uma área. Eu uso bastante para isso, na real. Às vezes você não quer apagar, você quer só puxar, principalmente se você está falando de uma área assim que você já tem outras cores, você só quer acertar, você quer ajustar ali, você empurra as cores e não perde as cores que estão trabalhando junto naquela camada. Boa. Nós temos a nossa borracha, também funciona com pincéis, da mesma forma. Toquei mais uma vez, abro a biblioteca de pincéis e borracha funciona como o nome diz, como na vida real, você apaga, opa, muito grande, você apaga as coisas da sua camada. Tá tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Qual o formato do canvas? Qual o modelo do iPad? Beleza. Foi Asana, já respondi. Tico e Teco, ambas não. Camadas, foi mal. Abas. Tico e Teco, o que você perguntou? Deixa eu ver. O Procreate tem como criar pincéis? Sim, o Procreate tem como criar pincéis. Inclusive, no meu perfil, gente, tem alguns pincéis gratuitos por lá. Na verdade, tem algumas coisas, tem várias coisas gratuitas no link do meu perfil. Deem uma olhada por lá. Inclusive, tem aberto a aula 2 do curso que eu estou filmando, do curso de Procreate que eu estou gravando, então deem uma olhada lá. É uma aula que, inclusive, eu falo dessa área que a gente está olhando aqui agora. É uma visão geral sobre essa área. Moço, como deixa essa marcação do pincel na tela? Já mostro isso, Zoe. Fala sobre a máscara de recorte? Falarei, Michele. Falarei. A gente vai chegar nela agora, na real, porque a gente vai falar de camada. Boa, vamos nessa. Sullivan, obrigado pela rosa, cara. Valeu demais. Gente, uma pausinha rápida só para eu beber um golinho d'água. Boa, vamos nessa. Show. Ao lado da borracha, nós temos as camadas. Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma das partes do Procreate, uma das funcionalidades do Procreate mais importantes que você vai ter. Funciona de forma muito parecida com outros programas que usam camadas também. Então, cada camada, imagina a camada como se ela fosse uma folha de papel que você pode desenhar. Então, quando você está desenhando alguma coisa no Procreate, na realidade você está desenhando em uma camada. Se você. Deixa eu criar uma aqui, sumir com todas as outras. Se você tem uma camada e desenhou nela, deixa eu trazer a opacidade do pincel para cima. Desenhou na camada. Você poderia desenhar com outra cor na mesma camada, só que daí, se você quisesse tirar esse amarelo daqui, você teria que usar uma borracha e apagar, certo? Só que daí isso ia apagar o rosa também, que você fez antes. Então, essa é uma das grandes funcionalidades de camadas. Você cria uma nova camada
ele vai criar uma camada acima da rosa, e aí sim você pinta. Agora, se você quiser apagar alguma coisa do amarelo, você está livre para apagar só o que está naquela camada. Então imagina que camadas servem para você separar a sua ilustração em vários layerzinhos, em várias folhas de papel transparentes, que você consegue colocar pigmento em cada uma dessas folhas. Camadas, elas funcionam na ordem, então, obrigado, Dé, pela rosa, valeu demais pelas 2, 3, 4, 5, 6, nossa, valeu demais pelo carinho. Camadas funcionam em ordem, então, a primeira camada vai estar na frente de todas as outras que vêm depois. Você pode reorganizá-las simplesmente tocando, segurando e puxando. Dessa forma você consegue se organizar de acordo com o que você precisa na sua ilustração. Camadas, como eu comentei, tem um limite no Procreate. Então, se a gente vier aqui em ajustes, não. Perdão, se a gente vier em informações da tela, dimensões, camadas. A gente tem o máximo de camadas para a configuração atual do nosso arquivo. Então, nesse caso, são 78. Então, aqui, contando com máscaras de recorte, você pode ter 78 camadas aqui. Tá? No iPad inferior, esse número é menor. Sim, esse número, gente, de camadas. Opa, não é. Esse comentário foi feito pela Ana. Obrigado, Ana, por comentar. Como eu comentei, esse número de camadas ele é definido pelo tamanho do arquivo versus a resolução dele. E isso é porque, de novo, o iPad tem um limite de memória e limite de espaço em disco para os aplicativos que estão rodando. Então, se o seu iPad tem uma maior capacidade, esse número de camadas vai ser maior. Se o seu iPad tem uma menor capacidade, esse número de camadas vai ser menor. Tá? Então, se você tiver um iPad Pro fodão do último nível, você vai ter aqui, sei lá, 150 camadas. Se você tiver um iPad um pouquinho mais antigo, você vai ter aqui, sei lá, 30 camadas, por exemplo. Mas vai depender diretamente da quantidade do tamanho e da resolução do seu arquivo. Boa. Então, camadas funcionam como folhas de papel uma em cima da outra. Ela também, você pode reorganizar a sua camada simplesmente tocando e arrastando. E agora nós também temos outras opções mais escondidinhas que são, quando você puxa uma camada para a esquerda, ela revela um menuzinho para você. Você pode bloquear uma camada, caso você não queira desenhar nela sem querer. Então, se você bloquear uma camada e tentar editá-la, ele vai te mostrar um erro e vai falar, ó, essa camada está bloqueada. Você pode cancelar essa ação, você pode desbloquear essa camada, ou você pode abrir camadas. Abrir camadas, ele vai te levar para a aba de camadas com aquela camada específica selecionada. Desbloquear, o nome já fala, ela vai te desbloquear e permitir que você edite de novo aquela camada. Então, desbloqueei, agora eu posso desenhar ela de novo. Se eu tiver ela bloqueada, agora eu vou tentar desenhar, abrir camadas, ele te traz aqui com ela selecionada. Boa. Posso desbloquear aqui também, puxando, né? Então, puxei o menuzinho, apagar tá desabilitado, porque ela é uma camada bloqueada. Então, se você tentar apagar, de novo, erro, camada bloqueada, você pode puxá-la para o lado e desbloquear. Daí o apagar volta a ficar, então você pode deletar essa camada ou duplicar ela. Então eu vou duplicar uma vez só para mostrar, puxar para o lado de novo e apagar essa camada. Show. Deixa eu isolar. Esse checkboxzinho aqui, gente, são os checkboxes de visibilidade.
Os que estão marcados são os que estão visíveis. Então, nesse caso, eu tenho a minha camada 33 visível e tenho a minha cor de pano de fundo visível. Posso desmarcar a cor de pano de fundo caso eu queira um arquivo transparente, ou então eu posso tocar na cor de pano de fundo para mudar a cor de fundo do meu arquivo. Cor de pano de fundo não conta como camada e você não consegue desenhar na sua cor de pano de fundo. Ela sempre vai ser uma cor chapada e ela sempre vai se manter como a última coisa da sua camada, da sua lista de camadas, tá bom? Show. Deixa eu ver, eu tenho nona geração, era bem menor esse valor, não lembro exato. Boa. Estavam falando das camadas, né? Boa, gente. Quando a gente toca aqui no Nzinho, nós abrimos a opção de opacidade da camada, então a gente pode trabalhar a transparência dela, ou então a gente pode escolher um estilo de camada. Estilo de camada é a forma como essa camada vai interpretar as cores que ela tem e como ela vai se relacionar com as camadas que estão abaixo dela. O que isso quer dizer? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Então, abaixo dessa camada que tem amarelo e rosa, eu vou criar uma nova camada, vou escolher a cor preta e vou trocar o pincel para o pincel pano. Então, eu vou pintar aqui de preto, vou escolher a cor branca, vou pintar essa ponta aqui de branco e vou deixar o cinza no meio. Então, agora na nossa camada amarelo e rosa, tocando no Nzinho, ele vai abrir as opções de cor para mim. Lembrando, o estilo de camada é como ele interage com a cor, é como ele lida com a cor da camada e interage com as camadas abaixo. E vou colocar na opção tela. Quando eu coloco na opção tela, você vai perceber que o que está sobre o preto vai continuar 100% visível, o que está sobre cinza vai ficar mais ou menos visível, e o que está sobre o branco vai sumir. Ah, eu apaguei isso? Não. Se a gente olhar para a nossa camada, ela continua exatamente como ela estava. A única coisa que está acontecendo aqui é a forma como ele está reagindo com essa camada aqui de baixo. Então, se eu simplesmente inverter a posição dessa camada aqui de baixo, você consegue enxergar que a sua camada de cima está igual, só que a forma como ela está relacionando com as cores de baixo é que está mudando. Estilos de camada, não adianta a gente tentar passar por todos aqui, porque além de ser muita informação, aí já é algo um pouquinho mais avançado para quem está começando do zero. Mas um dos mais utilizados é a multiplicação, que ele vai combinar as cores da camada que você está trabalhando com a camada de baixo, e tem muita gente que usa isso para sombras, e outro é o adicionar. Adicionar é muito utilizado para você fazer brilhos, por exemplo, porque ele vai combinar as cores que você está adicionando uma sobre a outra e vai gerar um brilho daquilo. E, deixando em padrão, ele vai trabalhar sem interagir com a cor de baixo, a não ser pela transparência. Deixa eu ver o que o Tic Tac está falando. Você podia fazer outra live só ensinando a gente a fechar arquivo PDF para gráfica. Também podemos fazer. Eu nunca fechei arquivo PDF para gráfica no Procreate, mas pode ser uma também. Boa. Então, só lembrando, recapitulando rapidinho, nós temos aqui no Nzinho a opacidade da camada e os estilos de camada. Tocando aqui na pré-visualização, aí nós abrimos mais um monte de outras possibilidades. Gente, só um detalhe, a gente já está em quase 9 horas e estamos ainda falando de camadas. Talvez essa live ou precise se estender um pouco, ou se vocês curtiram a live, a gente pode fazer uma outra depois, esticando um pouco mais, falando sobre mais partes. Só me deixem saber disso de alguma forma, não sei se me mandando mensagem, comentando aqui se vocês querem outra ou não.
Só me deixem saber, porque eu do lado de cá só estou adorando fazer, estou adorando que vocês estão aqui. Eu só quero ter um feedback um pouco melhor para ver se está fazendo sentido ou se a gente muda o foco e faz sobre outras coisas, tá bom? Boa. Então, quando a gente toca aqui na pré-visualização da camada, a gente abre mais um monte de outras opções. Eu não vou passar por todas agora, porque eu acho que não faz sentido para quem está começando, porque isso daqui já é de médio para avançado. Mas eu vou falar de máscara de recorte porque alguém pediu para falar de máscara de recorte, tá? Então vamos nessa. Máscara de recorte, gente, é uma funcionalidade que a gente tem. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Máscara de recorte é uma forma que você tem de usar uma outra camada para limitar a sua arte. Então, nesse caso, nós temos uma camada que tem esse rosa e esse amarelo e uma camada em branco. Então, agora eu com uma cor azul selecionada, eu vou pintar aqui essa parte da minha arte. Legal. Passou, eu queria só pintar em cima da parte amarela e da parte rosa. Para isso serve a máscara de recorte. Máscara de recorte, ele vai pegar essa camada e vai relacionar com os pixels visíveis da camada de baixo. Então, na camada aqui que nós temos o amarelo e rosa, na camada 33, os pixels visíveis dela vão servir como máscara para a camada 36, para a minha camada azul. As duas não estão linkadas, então eu posso editar uma sem editar a outra, mas a camada azul agora depende da camada amarela e rosa para existir. Então, se eu esconder a camada amarela e rosa, a camada azul também some, porque nesse momento não temos pixels visíveis da camada rosa e amarelo. E se eu apagar alguma coisa da camada rosa e amarelo, ele não vai mostrar o azul naquela área, porque, de novo, nós não temos pixels visíveis ali. Agora, se eu diminuir a opacidade do meu pincel e pintar ali, tirar um pouco da opacidade, a camada azul vai respeitar essa opacidade e também vai deixar transparente essa camada. Isso é muito interessante para quando você tem uma arte complexa que você quer aplicar efeitos. Um exemplo de uma ilustração que eu acabei de fazer, a própria árvore é um exemplo, mas eu acho que a abóbora é um exemplo bom para isso, porque ela está organizadinha aqui. Deixa eu pegar a abóbora em si. Eu tenho o desenho da minha abóbora aqui, e daí para cada camada acima dela, eu trabalhei com máscara de recorte. Dessa forma, você pode extravasar, você pode passar daquela área, por exemplo, se eu não quero tirar aqui, mas você pode passar o seu pincel daquela área específica que ela vai se limitar à camada que ela está linkada como máscara de recorte. Então, é uma forma boa para você trabalhar formas complexas. E qual era o arquivo que a gente estava trabalhando? Estudos, eu acho. Aqui, beleza. Show. Deixa eu ver se tem alguma outra opção que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Eu vou passar rapidinho, eu vou contar rapidinho para vocês como para o que cada uma serve e depois, se vocês acharem que seria legal, a gente pode falar mais. Renomear é o básico, você dá um nome para essa camada. Selecionar, você vai abrir a ferramenta de seleção já com tudo o que tem nessa camada aqui selecionado. Copiar, né? O nome já diz, você vai copiar tudo que está na camada ou tudo que está selecionado daquela camada. Preencher camada, ele vai pegar essa cor que você tem ativa e vai preencher a camada. Pô, Pedro, valeu demais pelo coraçãozinho, cara. Obrigadão.
ele vai pegar a sua cor ativa e vai aplicar na sua camada. Essa daqui é fácil, então, preencher camada, ele pum, vai preencher a camada com aquela cor. E se você não tiver nada selecionado, ele vai preencher a sua camada inteira. Ele vai ignorar qualquer desenho que você tenha nela e vai preencher a camada. Depois disso, nós temos o limpar. Limpar, entenda deletar. Ele vai deletar tudo que tem naquela camada, ou então tudo que está. Ele vai deletar o que estiver selecionado naquela camada. Um atalho que muita gente não conhece, um atalho para limpar é você colocar 3 dedos na tela e chacoalhar. Deixa eu tirar essa luva, que daí eu consigo fazer. Ou não. Ou estou enganando vocês. Por algum motivo, eu devo ter desconfigurado isso. Boa. Mas façam aí no de vocês. 3 dedos na tela e chacoalhar, ele vai apagar. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso no qual eu mostro. Eu vira-mexe para os vídeos que eu vou fazendo aqui. Eu vou desconfigurando o meu Procreate, então eu devo ter desconfigurado isso em algum momento. Tá desconfigurado. Beleza. Mas limpar, 3 dedos na tela, chacoalhou, ele limpa. Bloqueio alfa funciona muito parecido com máscara de recorte, só que ele é na mesma camada, ele vai te permitir desenhar apenas nos pixels visíveis e dessa vez ele não passa, ele não deixa você desenhar fora dele. Então, deixa eu apagar esse azul daqui, deixa eu isolar essa camada de novo. Bloqueio alfa, se eu tentar pintar aqui fora, ele não vai deixar, mas se eu pintar nos pixels visíveis, ele deixa eu pintar. Ele respeita o alfa, ele respeita a transparência, só que quando você usa o bloqueio alfa, ele não vai te deixar pintar do lado de fora. Então você não tem aquela informação para o lado de fora, caso você queira, tá? Aqui usou o bloqueio alfa, pintou, pintou, não pintou, não pintou. Show. Máscara, ele cria uma máscara para você, que é uma máscara de transparência para o seu arquivo. Então, tudo que você pinta, tudo que você tiver branco na máscara vai estar visível e tudo que você tiver cinza ou preto vai estar com opacidade. Quanto mais para o branco, mais opaco, quanto mais para o preto, mais transparente. Então, se eu tocar aqui na máscara e pintar, cadê? Ela estava desmarcada. Aqui, tá vendo que eu fiz um furo na minha arte? Só que se eu desligar a máscara, eu não destruí a minha camada. Máscara é uma forma muito boa de você trabalhar na sua arte, fazendo recortes e tudo mais, de forma não destrutiva. Então você consegue apagar coisas sem de fato apagar o que está na camada. Deixa eu apagar aqui a nossa camada, a nossa máscara. Máscara de recorte, a gente já passou. Inverter, ele vai inverter as suas cores. Então, se a gente for aqui na nossa roda de harmonia, se a gente pegar o laranja e olhar aqui, o laranja é um azul. Se a gente pegar esse azul escuro aqui, o azul escuro é um amarelo. Então, invertendo, inverter. Então, azul, amarelo. Então, esse amarelo era aquele azul. Então, quando você inverte, ele pega a cor oposta na roda de cores e inverte aquela sua cor para aquela cor oposta. Referência é uma bem legal, mas essa não adianta a gente falar hoje, não vai dar tempo. Referência é uma forma de você transformar essa camada aqui como a camada guia para as outras camadas. Então, se você tiver um círculo nela, todas as outras camadas vão respeitar aquele círculo. Então, se você jogar uma cor para pintar, por exemplo, ela vai pintar conforme aquele círculo. A gente pode. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela, então depois deem uma olhadinha no meu perfil. Eu vou fazer um vídeo sobre referência, que essa é uma funcionalidade bem, bem legal. Mesclar abaixo, ela vai combinar a camada que você tá com a camada de baixo. Então, mesclar abaixo, ela achata as duas. Ela literalmente mescla as duas. E o
combinar abaixo, ela vai criar um grupo e colocar essas duas camadas dentro de um grupo. Pum, tá aqui. Então, novo grupo, e ela colocou as duas dentro do grupo. De fato, não dá para passar por todas as informações agora. Me contem se vocês querem ver mais lives com detalhes sobre as camadas, que daí a gente pode fazer. Gente, para finalizar, eu vou falar sobre cores, daí não vai dar tempo de entrar nas ferramentas de transformação. A gente pode fazer uma outra live. Já falei, me deixem saber. Deixa eu criar uma nova camada aqui e deixar só ela. Quando você toca aqui na bolinha, ela vai te trazer a sua aba de cores. Normalmente, quando você começa no Procreate, ela vai trazer essa aqui, que é o seu disco. Então, você tem aqui fora os tons. Então, eu quero o amarelo, o ruim amarelo, eu quero verde, quero azul, tudo mais. E aqui dentro você tem a cor que de fato você vai usar. Então, você tem ela para o mais claro ou para o mais escuro, para o mais saturado ou dessaturado. Então você pode aqui dentro escolher qual é a cor que você quer usar e daí sim usar essa cor na sua camada. Meu computador estava renderizando aqui, estava uma barulheira, acabou de acabar, que bom. Depois disso, aqui embaixo você tem o histórico. O histórico ele mantém as cores que você selecionou e utilizou na ordem. Então você pode voltar para alguma cor que você tenha utilizado anteriormente. Então, por exemplo, esse verde, toquei nele e utilizei. Quando eu volto para cá, ele voltou a ser o primeiro do histórico. Ele não sai daqui e vem para cá. Não, ele substitui, ele cria um novo e entra. Então, o histórico vai se limpando com esse número de cores aqui. Na verdade, eu nem sei quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as últimas 10 cores que você utilizou. Aqui embaixo, nós temos a sua paleta padrão. E as suas paletas, elas ficam aqui na última visualização. Você pode criar e gerir todas as suas paletas. Então, sempre que você escolhe uma paleta como padrão, quando você voltar aqui para qualquer outra visualização, a sua paleta padrão fica aqui para você ter um acesso rápido às suas cores. Se você tocar aqui em cima, nessa barrinha, e puxar, você consegue carregar para onde você quiser a sua aba de cores. Então, tendo a paleta, facilita porque você pode tocar e escolher uma cor, desenhar, toca, ele vai mudar de cor, toca, ele vai mudar de cor. Então, isso agiliza muito para você. Nós temos também a visão clássica, nós temos a visão de harmonia. A visão de harmonia tem 5 vídeos no meu canal falando sobre cada um dos modos de harmonia de cores. Dá uma olhadinha lá, que eu acho que vocês vão curtir bastante. E nós temos o valor. Essa daqui é muito para quem trabalha com web e precisa do hexadecimal. Aqui é onde você pega o código e também você pode ajustar caso você seja pro e queira ajustar por padrão de cada um, ou do RGB, ou do... Eu nem sei como é que chama isso aqui, HSB. Mas não estou muito ligado nos detalhes disso aqui. Hue, saturação e balance. Então, na verdade eu sei sim, beleza. Show. E daí, por fim, paletas que eu já falei, a gente tem paletas compactas e paletas em cartões, caso você precise enxergar essas paletas de forma maior, com nome maior, cor maior e tudo mais, um espaço maior, né, com seus nomezinhos e tudo mais. O que mais que eu queria falar para vocês aqui? Sim. Um detalhe muito, muito, muito legal do Procreate é o que eu já mostrei um pouquinho antes na live, mas você pode puxar e soltar cores no seu canvas. Então, se você tem, por exemplo, uma linha, você tem formas fechadas no seu canvas, você pode usar essa funcionalidade para pintar de forma rápida dentro deles. E ainda melhor, se você arrastar uma vez,
você pode tocar nesse azulzinho aqui, continuar preenchendo e depois só tocar nas próximas, que ele vai te permitir continuar pintando. Show. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem perguntas. Pô, por nada, meu rei, mas sincerão, nem sei como fiz isso. Tem uma dica de como mesclar fumaça com objetos? Cara, talvez, Otávio, eu nem sei se você está aqui ainda, mas talvez a ferramenta de borrar te ajude. Preciso entender direitinho o que você precisa, assim, visualmente fazer. Talvez. Me manda uma mensagem, a gente pode conversar. Qual tablet é esse? É um iPad Pro de 11 polegadas. Tem um vídeo lá no meu perfil falando. Gente, qual app para pintar arquivo em PDF próprio? App eu uso para pintar. Esse eu não sei responder. Tem esse app para Android? Infelizmente não tem, Juan. Existe um Procreate lá na loja da Google Store, mas é falso, tá? Ele só tá lá para encher vocês de publicidade na cabeça, então infelizmente não tem. Dia 8 de setembro, o Procreate vai fazer um evento gigante. Eles estão fazendo bastante barulho sobre isso. Talvez eles lancem para Android. Vamos ver o que eles vão falar dia 8 de setembro. Espero que sim, porque manter só em iOS meio que exclui muita gente. Então seria bem legal se o Android também tivesse. Pessoal, eu vou parar a live por aqui. Então a gente olhou para a galeria, olhou aqui para as nossas ferramentas, para a nossa barra de suporte e olhou aqui para as ferramentas de pintar, de desenho e pintura. Me contem, me mandem mensagem, me contem aqui nos comentários se vocês curtiram essa live e se vocês gostariam de ver uma para a gente falar mais sobre as ferramentas de transformação e ajuste. Tem muita, muita, muita coisa nessa área aqui e muita coisa legal para vocês. A gente pode fazer uma só de atalhos para o Procreate, porque também tem coisas escondidas para todo lado e tem muitos atalhos. É, Dê uma olhada no meu perfil, tem bastante vídeo lá, tem muita dica sobre Procreate. Eu estou tentando fazer dicas também sobre mais do que Procreate, sobre como criar fontes, onde baixar fontes. Eu tenho um Patreon, eu comecei o Patreon há pouco tempo, eu tenho tentado postar coisas lá que eu crio para vocês poderem usar e tenho também tentado postar o meu processo criativo das coisas que eu faço. Além disso, o curso que eu estou criando, eu já estou liberando as aulas lá conforme eu vou terminando as aulas. Eu já postei 8 aulas por lá, vou postar a 9ª aula amanhã. Eu acabei de terminar de renderizar ela. Então, se vocês quiserem me dar um suporte, fiquem à vontade para dar uma olhadinha. No meu perfil tem 2 posts abertos para vocês verem como eu posto por lá, o que eu posto por lá e por aí vai. Obrigado demais pela presença de vocês. Me contem, me mandem mensagem, comentem nos vídeos se vocês querem ver. No meu perfil tem um campinho para vocês perguntarem coisas. Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para falar o que vocês querem ver na próxima live. Beleza? Valeu demais, gente. Finalizando aqui.